Salve, salve, massa atleticana! No oferecimento da Golcase, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados você só encontra na Golcase. E não se esqueça, Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC e Serasa com a gente agora mesmo. Carvisa, a melhor proteção veicular do mercado aqui. Adesão é zero. Os 3 primeiros meses, se você vier de outra proteção veicular, tem 50% de desconto. Importadora Elétrica Brasília, quando você pensa nos motores WEG, você pensa na Importadora Elétrica Brasília. Portal Auto Shopping, o melhor portal do Brasil com maior estoque de seminovos é aqui. Não se esqueça da Papum. Crédito só tem um lugar, é na Papum. De 12 a 18 vezes e o crédito cai na hora pra você. Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Bora falar de Galo, senhoras e senhores, vídeo curto, rápido, todo dia não, hoje pela manhã, perdão, eu fiz uma live, foi muito legal, deu uma audiência bacana, onde a gente conversou muito sobre futebol. E alguns torcedores ficaram me pedindo, depois mandaram mensagem aqui no meu Instagram, solicitando o seguinte: ô Rap, fala um pouquinho sobre esse mercado da bola do Galo, já que o Galo vai trazer jogadores na janela nacional. Aí me pediram para falar de alguns nomes, renovações, saídas e chegadas de jogadores que possivelmente podem ser jogadores do Galo ou não. E aí a gente tá trazendo isso aqui mais como uma resenha do que noticiário, mas aqui tem muita notícia também dentro de opiniões e do noticiário. Bom, vamos começar falando sobre Thiago Maia. Senhoras e senhores, vocês sabem muito bem, o Atlético demonstrou interesse, não fez proposta, apenas sondagem sobre o Thiago Maia, e sondagem essa que o Atlético levou a sério, né? Porque o Cuca olhou para esse jogador, foi um dos nomes que o Cuca provou, foi Thiago Maia, Gregory, que nós vamos falar aqui também, foi aquele rapaz que tá lá, o Arão, enfim, foram vários jogadores. E o Thiago Maia, ele tava para ir pro Santos, mas aí o Flamengo vetou a ida dele. E o Boto explicou o porquê que eles vetaram. O presidente deu uma ordem. E olha o que eles disseram que fez com que o Thiago Maia não fosse para lá, que ele ainda está disponível no mercado. O presidente deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Vou explicar isso para vocês. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não quer dar garantias, comentou o dirigente durante a zona mista. Então vamos explicar para vocês. O Thiago Maia é um volante, vocês conhecem bem ele, tá aqui, de apenas, cliquei no Gregory, de apenas 27 anos, multicampeão pelo Flamengo, tá no Internacional hoje, avaliado em 6 milhões de euros. A combinação seria que o Santos pagaria ao Internacional um valor e pagaria o restante da dívida que o Internacional tem com o Flamengo, tá? Essa é a negociação. Bom, Thiago Maia já interessou o Cuca, pode ser que esse jogador volte à tona? Sim, pode ser que esse jogador volte à tona, né? Eu acho uma negociação bem difícil porque os valores pedidos pelo Flamengo, pelo Internacional, são muito altos. Eles querem 8 milhões de euros no total, 4 milhões de euros da dívida que existe com o Flamengo, mais 4 milhões de euros para eles, tá certo? Eu acho que ninguém no futebol brasileiro vai conseguir pagar isso. Rap, o que são essas garantias que o Santos não deu? Vamos explicar para você agora. Quando você vai contratar um jogador, você pode pagar diretamente ao outro clube e morrer o Bahia. Só que se você não paga, o outro clube vai ter que te levar na justiça, discussão e tal. Hoje existe um mecanismo chamado garantias bancárias. O que é isso? Você paga o banco, um clube paga ao banco o seguinte: olha, se esse jogador eu não pagar ele, vou negociar com o Flamengo o Bruno Henrique. Aí o Flamengo chega pra mim e fala assim: beleza, eu vendo pra você por 10 milhões de euros parcelado em 3 anos. Só que se você não me pagar, eu quero que o banco me pague. Aí você arruma um banco pra garantir a dívida. Então, se o Galo deu cano, eles vão lá, acionam um contrato. Neste contrato, o banco é obrigado a pagar eles diretamente. E aí o banco cobra da gente uma taxa, juros, além de cobrar uma taxa já pra ser o garantidor. É tipo um seguro-fiança, para que você possa entender, é tipo isso. E aí o Santos não fez isso. E por que o Santos não fez isso? Porque o Santos deve todo mundo, meu irmão. Santos deve a praça todo mundo, deve o atleta, deve todo mundo. E aí vai pagar como? Banco nenhum vai garantir o Santos, não. Bom, Rap, o Thiago Maia pode voltar, e esse é o papo que nós estamos tendo aqui, que vocês me perguntaram de todos os jogadores, sabendo que o Galo vai contratar um volante, um atacante. A ideia é essa, pelo menos, é o que eles gostariam de fazer, contratar mais um volante, mais um atacante. Pelo menos essa é a informação que chegou pra mim. O Atlético vai ir ao Thiago Maia. Olha, sondagem lá atrás o Galo fez.
para entender valores, mas eu acho que na hora que o Galo entendeu os valores, o Atlético pulou fora do negócio. É um negócio caríssimo por um jogador de 27 anos, não faz sentido algum você pagar 8 milhões num jogador que vale 4. Não vale. Ah, mas o Flamengo e o Inter fizeram essa negociação, não vale. Ah, o Galo poderia pôr jogador na negociata, poderia o Rubens, que é quem eles querem, mas quem vale mais, um Thiago Maia ou o Rubens? E outra coisa, como é que eles vão pagar o Flamengo? Eles não têm grana. O Internacional está quebrado, eles precisam de dinheiro. Então, pro Atlético é uma negociação que eu acho que, não porque o jogador é ruim, e sim pelos preços da inviabilidade. Bom, vamos falar agora do Gregore pra vocês. Como é que tá a situação do Gregore? Cara, o Gregore é o seguinte, ele não tá jogando muito. Olha pra você ver, de 31 anos, muito velho, Gregore, 31 anos, velho pra bola. O Botafogo pediu 8 milhões de dólares na última vez que o Atlético foi até eles. O Atlético estava disposto a pagar 6. Gregore, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né? Tem contrato até 2026. Esse ano, de 11 jogos no Campeonato Carioca, jogou apenas 4, 36% como titular, com 25,9% de minutagem. Mas o seguinte, cara, não é porque ele está escanteado e nem nada. É muito mais por uma questão de lesão mesmo. Olha pra você ver. Ele jogou a Supercopa do Rei, os 90 minutos. Depois, ele machucou. Então ele não esteve no plantel nesse período aqui, ó, que foi quando começou o Campeonato Carioca, e também ele estava de folga. Lembrando que os principais jogadores do Botafogo, para que você possa entender, ele não estava lesionado não, perdão, lesionado é mais para frente. Ele estava de férias, porque os principais jogadores do Botafogo voltaram aqui, ó, no dia 19, um dia depois do jogo contra o Sampaio Correia. Então aqui o cara também atende trabalho físico. Depois disso, ó, titular, reserva, porque tá, querendo ou não, tá ainda em pré-temporada. Aí aquele não foi utilizado, foi reserva, aquele jogou de titular, aquele não foi utilizado, ele nem no elenco tava, e aquele foi titular. Então você pode reparar que ele vem de uma titularidade. Na partida com o Racing, jogou 55 minutos, o primeiro jogo ele nem jogou. Então assim, cara, ele ficou de fora os 2 jogos, tá certo? O Botafogo perdeu os 2 jogos de 2-0, né? É igual que eu tô vendo aqui. Então, assim, ele não é titular absoluto, mas ele também é uma figura importante. Minha opinião, cara, o Atlético já foi no limite com o Gregore, chegando a 6 milhões de dólares. Por um jogador de 31 anos, eu acho um absurdo. Quem noticiou esses valores o tempo todo, tá, gente? Que eu nunca soube da boca do dirigente do Atlético esses valores, foi o GE Carioca e o GE Mineiro, que sempre estavam atrás na primeira ponta dessas notícias aí. Gregore ser uma boa é o estilo de zagueiro que o Milito, que o Cuca quer. Eu ia falar Filipão, falei Milito pra chegar no Cuca. É o tipo de zagueiro que o Cuca quer. É esse cara aí que o Cuca tá querendo. É esse tipo de jogador que o Cuca tá atrás. Se o Cuca vai conseguir, eu duvido. Volto a repetir. Eu acho que o Atlético é um devaneio, o Atlético. E se for pra pagar 6 milhões, paga lá no Maia, que tem 27 anos. É mais jovem e vai render mais tempo, né? Mas, bom, tá aí respondendo a vocês sobre o Gregore. Contrato saindo do forno para Alan Steven Franco. Senhoras e senhores, eu venho questionando vocês há alguns dias, sem entender os porquês de Alan Franco não estar, né? Com o contrato sendo renovado, a gente não escutar nada e tal. Bom, o Fred Augusto trouxe a informação, essa informação não é minha, mas aí com a informação dele eu printei e fui atrás. O Fred Augusto disse que o Atlético está em vias aí, tá muito próximo de assinar. Mandei isso para uma pessoa do Atlético. Essa pessoa me falou que ainda há cláusulas a serem vencidas. E essa pessoa não falou que tá próxima. Ela quis dizer, olha, nós estamos travados aqui em algumas cláusulas. Nós temos que vencer essas cláusulas. Aí eu perguntei, tem um tempo, um prazo que vocês deram? Ele falou assim, até o final do mês está resolvido. Então eles acreditam que o contrato do Alan Franco vai estar assinado até o final do mês. Excelente notícia. Não precisa correr também. Se chegar até o final desse mês de março e tá assinado, tá perfeito. Pode ser que assine antes? Claro. Você já negociou alguma coisa na sua vida? De vez em quando você tá travado numa cláusula, você tá travado e de repente você olha e você quer saber, vamos ceder? Ou outra parte fala assim, outra parte chega, não, eu resolvi ceder. Então uma das partes podem ceder. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com essa pessoa, ainda há cláusulas importantes a serem vencidas. E pelo que eu entendi, não me foi dito isso, mas na conversa, que a coisa toda, tempo de contrato, que é o que tá, né? Nem salário
salário. É tempo de contrato que um quer mais, o outro quer menos e tal. Mas vamos ver. Então o contrato deve sair do forno, não deve demorar muito. Até o final de março devemos estar com Alan Steven Franco renovado. Uma ótima notícia. Senhoras e senhores, Soteldo. Galo pode voltar a carga pelo Soteldo? Olha, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho completamente impossível. Primeiro, Soteldo é titular no Santos, né? Ele tem 77% dos jogos como titular. Segunda coisa, o Santos acabou de renovar com ele, tá? Soteldo aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Soteldo no Campeonato Paulista, jogou 11 jogos, fez 2 gols numa assistência, ó. Titular não jogou, titular não jogou. Lembra aquelas épocas que ele não tava jogando, que a gente trazia pra vocês, que ele ficou na reserva? Depois disso, todos os jogos titulares, olha. Então eu acho que você que tá me perguntando se Soteldo poderia ser esse atacante, que eu estou dizendo que o Galo tem a intenção de trazer mais um atacante, há o objetivo do Galo de ter mais um atacante, né, um meia atacante na verdade, né, esse não seria o Soteldo, tá? O Soteldo renovou, ele tá feliz, o Soteldo fica puto constantemente pelas substituições, não é mentira. Olha aqui, ó, Soteldo sai irritado ao ser substituídos. Isso foi aqui, ó, há 3 horas essa notícia. MSN, Soteldo sai irritado após ser substituído. Então, assim, o Soteldo fica puto, né? Esse de pediu desculpa é um mês atrás. Ele fica puto pra cacete quando ele é substituído. Eu vou até ler essa notícia aqui do MSN Esportes. Fala o seguinte, ó. Em partida na Vila Belmiro, Campeonato Paulista, Santos conquistou vitória importante sobre o Red Bull Bragantino por 2-0 em partida válida, resultado conquistado. Alerta polêmico. O Alvinegro Praiano colocou como prioridade para a temporada a qualificação do elenco, principalmente após a chegada do Neymar. De certa forma, Pedro Caixinha, falando aqui, conseguiu mesclar a equipe. Conforme informação exclusiva, mesmo sendo flagrado reclamando após a substituição, a insatisfação era apenas por deixar o gramado, onde queria ajudar mais a equipe. Então, todo jogo reclamando. Mas a informação que eu tenho, que eu contei pra vocês aqui, é que é muito difícil. O Galo, só pra lembrar, o Galo tentou, foi atrás, fez proposta, jogou as cartas, fez tudo, até propôs, até troca propôs. E o Atlético tava muito animado com a questão do Soteldo, mas furou, não deu certo. Bom, sobre Palácio, senhoras e senhores, aí eu respondi, me pediram pra falar de Gregory, me pediram pra falar de Thiago Maia, Mina, me pediram pra falar, mas já falei no vídeo anterior, tá? Do Mina, já falei no vídeo anterior e falei de Soteldo e agora eu vou falar de Palácio. As 6 perguntas que me fizeram eu tô respondendo nesse vídeo aqui pra vocês. Bom, vamos falar de Palácio. Senhoras e senhores, Palácio não quer sair do Galo. Palácio quer permanecer no Galo. Palácio gostaria de continuar. Ele pediu para continuar, mas a diretoria atleticana está tentando convencer o Palácios a ir embora. É estranho a gente ouvir isso, né? Que a diretoria está convencendo alguém a sair. Mas eu explico para vocês os porquês. O Atlético entende, e com toda a razão do mundo, que o Palácio não vai conseguir jogar. Que o Palácio ele vai ser reserva do reserva, que a prioridade é do Alisson. E por que a prioridade é do Alisson? E você, torcedor, tem que entender isso. O Alisson é um belo ativo atleticano de venda. Então o Atlético pretende vender o Alisson e vender caro. Nós recusamos 2 propostas de 10 milhões de euros e uma de 13 recentemente. O Galo quer 18 e o Galo tem 80% do passe. Então o Galo quer 18 nos 80% que ele tem. Então o Galo está trabalhando o seu mercado para chegar neste ponto. Então não será fácil, será uma negociação extremamente complexa. E diante deste cenário que eu conto para vocês, o Atlético, repito, o Atlético quer negociar o Palácios para que ele possa jogar. Não é a intenção atleticana escantear o Palácio, colocar ele num canto, pôr ele de castigo. Não! A intenção do Atlético é valorizar o ativo. E no Vasco da Gama, o Atlético entende que ele vai ter essa valorização, eu também acho. 3 times eu colocaria ele. América, Atlético Paranaense e Vasco. Por que cada um? América, observação de perto, tá aqui perto da gente, vai destacar na Série B. Atlético Paranaense é um time que toda hora revela estrangeiro e vende. E o Vasco, tá na imprensa carioca, irmão, se o cara dá certo lá, se o cara joga meia bola lá, né? Não joga bola pra caramba não, meia bola, ele já valoriza. Se ele jogar bola, meu filho, ele vira craque. E aí nós podemos vender caro. Que o Atlético seja inteligente o suficiente pra não fixar o passe. Não sejam burros. Não fixem o passe. Coloque em valor mínimo, ó, negociação mínima de 4 milhões e meio de euros. Máxima a escolha. Coloca lá, o Galo no contrato. O Galo não venderá o Vasco abaixo do valor de 4 milhões e meio de dólares, que foi que a gente comprou.
Só isso. Então o atleta tem que ter esse poder de negociação, que se a gente não tiver esse poder de negociação, é burrice realizar esse empréstimo. É preferível emprestar gratuitamente para atleta para nesse tudo. E o Vasco, gente, deve o Atlético pra cacete. Eu acho uma loucura você emprestar um jogador para um time que deve o Atlético, não pagou o Atlético. E detalhe, o atleta tava contando que ia receber dinheiro. Vai não, que eles estão entrando lá na recuperação judicial. Então aí, ó, acho que respondi a todos vocês. O Mina eu já tinha respondido mais tarde. Me perguntaram do Ilharão também. Deixa eu falar do Ilharão aqui. Qual que é o minuto? 15.11. Eu nem pus ele na capa, tá? O Ilharão. Me perguntaram do Ilharão. Cara, o Ilharão é o seguinte. O Atlético teve interesse, sim, no Arão, tá? Só que o Arão, Arão no Galo, vou pôr aqui assim, pronto. O Atlético teve interesse sim no Ilharão, sondou a situação, a equipe grega falou que liberava mediante um valor X, isso tudo de sondagem, nenhuma proposta foi efetivada. E o Atlético pulou fora antes até de conseguir aprofundar qualquer coisa com o Ilharão. O pai do Ilharão, que é um dos representantes dele, não atuou muito. Quem atuou foi o Atlético diretamente com o Olympiacos, porque a primeira coisa que o Atlético precisa saber é, vocês liberam por quanto? E aí o Atlético já viu que ia ficar caríssimo e pulou fora, mas era um dos nomes que o Cuca escolheu, tá? Nomes do Cuca, não do Siga, não de nada. Bom, acho que eu já expliquei todos os jogadores que vocês me perguntaram. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Amanhã eu volto 6 da manhã com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu, tamo junto, obrigado, tchau, fui!